Turma, eu vou dar continuidade ao estudo do livro de Atos, e eu tinha falado para a igreja que nós íamos trabalhar o julgamento de Paulo, aqueles 3 julgamentos de Paulo, em um dia. Quando eu sentei para estudar o texto essa semana, eu falei, eita, não dá. Tem muita coisa aqui, então eu vou trabalhar, obrigado filhão, o julgamento de Paulo, os 3 julgamentos, cada julgamento em 1 ou mais dias. O de hoje vai ser hoje e daqui a 3 semanas, quando eu voltar a pregar em Atos. E depois, aí o segundo e o terceiro eu trago para vocês. Mas o que eu quero trabalhar com vocês hoje é trabalhar um pouquinho o modo de espera. Vocês tem, né, quando surgiu o famoso videocassete, preciso explicar um pouquinho para alguma geração aí o que era o videocassete, né? O videocassete, vocês lembram quando tinha videocassete, o negócio que punha fita, você assistia filme? Era uma Netflix física, né, que tinha uma fita. E quando surgiu o videocassete, eu lembro que a gente instalou lá em casa, década de 1980, e ficava uma luzinha acesa. Vocês lembram disso? E aí aquilo ficava no modo de espera, que você chegava, punha a fita, ele meio que ligava, né? Mas, ou seja, ele não estava nem desligado, mas ele funcionava, mas também não estava ligado. Isso acontece com videocassete, hoje acontece com um monte de coisa, computador fica em modo de espera e tudo mais, mas acontece também com o ministério, com a vida cristã. E eu quero trabalhar com vocês hoje algo que aconteceu na vida de quem a gente menos espera que fique no modo de espera. Me refiro ao apóstolo Paulo nos seus julgamentos. E eu quero falar para vocês, em primeiro lugar, já viram aquele filme O Dia da Marmota? Não sei se é esse o nome, sabe qual que é o Dia da Marmota? Que o cara acorda no mesmo dia e fica... Feitiço do Tempo. Feitiço do Tempo. Ah, ok, obrigado. Né? Então, da época do videocassete essa, inclusive, né? Fazendo a ligação aqui, né? O feitiço do tempo que o indivíduo está no mesmo dia. Turma, há momentos da vida em que a gente vive o mesmo dia, a mesma rotina, momentos em que as coisas não andam e a vida fica em modo de espera. E eu quero trabalhar com vocês um dos períodos mais longos da vida do apóstolo Paulo, no que tange a espera. Não é o mais longo, houve um anterior, mas eu quero que você abra comigo então o texto de Atos capítulo 24. E eu quero trabalhar, então nós vamos fazer assim, nesse texto de Atos 24, eu vou ler comentadamente o texto. Então é uma leitura com breves pausas. Terminada a leitura, eu quero fazer aplicações, na verdade, eu quero destruir 5 mitos que nós temos sobre a ação ministerial e missionária a partir desse tempo de espera do apóstolo Paulo aqui, tá bom? Então, primeira leitura e depois eu vou trabalhar com vocês informações contraintuitivas que o texto me dá. O que eu estou dizendo com isso? A gente repete jargões às vezes, repete informações, conceitos, sem pensar se eles são bíblicos ou não. E esse texto prova para mim que quando Deus tem um modo de espera para mim e para você, especialmente para quem está no ministério, essas informações, esses conceitos que pareciam tão estabelecidos, eles começam a ficar, a gente começa a perceber que não são tão verdadeiros. Mas isso vai ser no final. Abra comigo, mantenha seu texto aberto, eu quero ler com vocês então, Atos capítulo 24. Começa dizendo assim o texto. Está funcionando aqui, Arthur? Não. Liga e desliga para nós. Então isso. Começa aí. 5 dias depois, estamos falando de Paulo ter sido levado para Cesareia. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Nessa leitura comentada, já quero dar uma pausa aqui. Então o contexto é, Paulo tinha sido preso em Jerusalém, os judeus querem matá-lo, há uma conspiração, nessa conspiração levam Paulo para Cesareia para protegê-lo, e lá em Cesareia, sob custódia, ele fica lá. 5 dias depois, os acusadores saem de Jerusalém e descem para Cesareia, ok? Nós temos aqui, então, nos é apresentado o grupo dos acusadores do apóstolo Paulo. Primeiro, sumo sacerdote, aquele que no capítulo anterior tinha mandado bater na cara de Paulo.
E eu fico pensando, o sumo sacerdote é aquele que naquele ano era a autoridade religiosa principal dos judeus. E eu fico pensando, esse cara não tem mais o que fazer, não? Para descer são 120 quilômetros. Se for a cavalo, 2 dias de viagem. Se for a pé, bem mais do que isso. Ele sai de Jerusalém e vai por causa de uma pessoa. E ele está junto com alguns líderes e está com um advogado chamado Tertúlio. Então esse é o grupo dos acusadores do apóstolo. Versículos 2 em diante, está aqui, funcionando. Quando Paulo foi chamado, então vai ter o julgamento. Paulo é chamado. Tértulo, eu falei errado o nome dele, né? Tértulo apresentou sua causa a Félix. E ó como o advogado fala bonito, até no texto bíblico, olha lá. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor, ou deveria ser traduzido o obséquio, né, de ouvir-nos apenas por um pouco. Essa é a introdução do advogado na fala com o apóstolo Paulo. Ele está usando um instituto do direito romano chamado de captatio benevolente, que é o seguinte, é uma técnica jurídica de que eu começo elogiando o magistrado para ver se ele, nesse elogiar, se ele ouve a minha defesa com mais atenção. Nas escrituras, esse instituto jurídico tem outro nome. Nas escrituras é chamado de bajulação. E é interessante que bajulação, nas escrituras, é uma característica de uma pessoa que resiste à verdade, é uma pessoa que é mentirosa, hipócrita e alguém que é traiçoeiro. Se você olhar Romanos capítulo 16, versículo 17, quando fala das pessoas que resistem ao ensino do apóstolo, ele diz, no versículo 18, essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Então o advogado, imaginando que talvez pudesse conseguir algum benefício, bajula aqui Félix, que é o governador que vai tomar decisões. Na leitura agora, versículo 5, veja comigo. Essa é a acusação. Verificamos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. No versículo 5, quando ele faz a acusação, tem uma verdade aqui, que ele diz, ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. É a única verdade que esse advogado vai falar depois, é que Paulo, neste momento, é a pessoa principal dentre os cristãos. De resto, tudo vai ser mentira. Paulo nunca promoveu tumultos, e olha comigo o versículo 6. E tentou até mesmo, na fala do advogado, profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Lucas tinha deixado claro que Paulo nunca tentou profanar o templo, isso tinha sido uma acusação falsa que os judeus tinham inventado. Versículo 7 ainda, olha lá. Mais mentira. Mas o comandante Lísias interveio com muita força e o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Ele está dando a ideia de que o comandante veio e que o comandante impôs força. É verdade. O que ele esqueceu de dizer, o advogado esqueceu de dizer, é que em Atos 21, 31, os judeus estavam tentando matar Paulo. E em Atos 21, 32, diz o texto que quando o comandante interveio, os judeus pararam de espancar Paulo. Mas isso não interessa no julgamento, o advogado está fazendo o lado dele. Versículos 8 e 9, ele termina a acusação dizendo: se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele, contra Paulo. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as informações são verdadeiras. O que ele falou é verdade. É verdade. Todos os judeus, é verdade. Né? É interessante que eles não têm um caso. Eles têm testemunhos. Eu vi que foi assim, aconteceu assim.
Mas, turma, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Ainda está na leitura, não vai ser aplicação no final. Eu já lidei com irmãos no passado, em outras igrejas, outros momentos, que são advogados e que usam a mentira como o seu método de trabalho. Eu me lembro de uma situação de uma igreja que a gente pertenceu há muitos anos atrás. Irmãos da igreja estavam sendo processados e o advogado deles, que era cristão, disse: se você falar a verdade, você vai perder a causa. E por algum motivo, se eu não me engano, eu era seminarista na época, e vieram falar para Pedro, o que você acha que a gente faz? Eu falei: fala a verdade. A mentira é algo típico de Satanás. Ele é tratado como, inclusive, o pai da mentira. E é interessante que neste julgamento aqui, tudo o que esse advogado faz é mentira. Ele mente do começo ao fim. E aí vem, na nossa leitura ainda, versículos 10 a 13. Estamos só na leitura, turma. Daqui a pouquinho a gente faz as aplicações. Versículo 10. Quando o governador lhe deu sinal a Paulo para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação, por isso de bom grado faço minha defesa, sem bajulação. Eu sei que você é juiz e agora eu vou fazer minha defesa. Obrigado. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Paulo começa com fatos. Você pode comprovar que isso aconteceu há mais ou menos 12 dias. Versículo 12. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem tampouco podem provar-te as acusações que estão agora levantando contra mim. Paulo fala: olha, você não tem uma discussão que eu tive nesses lugares, nada. E ele diz o seguinte, ele usa mais uma vez direito romano. Se você é advogado, existe uma frase do direito romano que funciona até hoje, que ela é assim: alegatio e não probatio, quasi não alegatio. Não é isso, Adonai? Alegar sem provas é como quase não alegar. Conhece essa? Conhecia já, Mateus? Já. Essa é direito 1, né? Essa daí. Se você alega sem provas, né? Diga. Pois é, o pessoal alega, não, é verdade. Mas quais são as evidências disso? Porque você joga em um parágrafo uma alegação sem fundamento. Sei. Se eu rebater, eu tenho que fazer duas frases. E para rebater uma mentira, é muito mais difícil do que rebater uma verdade. Olha lá, rebater uma mentira. Então, a pessoa faz uma afirmação em um parágrafo, joga, insinua. Se você rebater insinuações, Sei. é muito mais difícil que rebater um fato verdadeiro. Ok, olha, interessante, eu estou repetindo para vocês ouvirem. Você rebater insinuações é muito mais difícil do que fatos. Quando Paulo fala assim, há 12 dias atrás eu estava no templo, você consegue, talvez, se tem algum registro, ele verificar. Agora, se diz assim, não, ele fica incitando tumultos. Quando? Como? Onde? O que ele disse? Então é interessante. Um parágrafo de mentira, às vezes, dão 2 páginas para você. É interessante. Obrigado, Adonai, pela contribuição aí. Muito bom. Versículos 14 em diante. Dizem assim: confesso-te. E eu acho bonito que ele começa com confesso-te, né? Ele fala, se é para confessar, eu vou confessar, né? E o que olha que bonito aqui. Confesso-te, porém, se é esse o meu crime, pode me prender agora, né? Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho. Aqui, vocês chamam seita. Creio em tudo que concorda com a lei, Antigo Testamento, no que está escrito nos profetas, Antigo Testamento também, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso eu procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Essa segunda parte da defesa do apóstolo Paulo é uma defesa teológica. E nessa defesa que eu vou voltar daqui a algumas semanas, eu quero trabalhar ainda com vocês os versículos 15 e 16. Mas Paulo está dizendo basicamente o seguinte: eu creio no Antigo Testamento, creio em coisas que até esses homens creem,
Mas a minha questão, eu não minto nesse tribunal por uma questão, por causa da minha consciência. Um dia vai haver juízo de justos e injustos, e de acordo com a consciência que Deus me deu, do que é certo e o que é errado, eu não vou mentir. É isso que nós vamos trabalhar daqui a algumas semanas. Turma, a mentira muitas vezes, nessa defesa do apóstolo Paulo, a mentira de alguém é sinal de que a pessoa não crê na verdade. A expressão da mentira é alguém que talvez, eu vou falar para vocês, eu quero defender melhor isso depois. Quem vive uma vida de mentira, dificilmente, ou não entendeu o Evangelho, ou ao entender o Evangelho, não leva o Evangelho a sério. E a gente vai desenvolver um pouquinho mais essa defesa teológica do apóstolo Paulo. Paulo então se defende dizendo, eu não vou mentir por causa da minha consciência. Versículos 17 a 21 agora. Continua a defesa do apóstolo. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, mais uma vez dizendo o local onde ele estava, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o sinédrio, a não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei, é por causa da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado hoje diante de vocês. Paulo então faz sua defesa, detalha o momento que estava em Jerusalém, diz o que ele foi fazer lá, que foi levar ofertas, diz quem foram seus acusadores naquela ocasião, que era um público diferente, e diz, na verdade, o grande problema é que eu creio em algo que eles não creem, que é na ressurreição. E aí termina a defesa do apóstolo Paulo. E aí vem versículos 22 e 23. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, você pode substituir caminho por cristianismo. Então Félix, que tinha bom conhecimento do cristianismo, adiou a causa e disse, quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. Então ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que seus amigos o servissem. Félix, então, ele conhece do que Paulo está falando, entende das questões teológicas, não quer tomar uma decisão sem a presença do comandante militar que tinha prendido Paulo, até porque ele foi citado pelos judeus. E é interessante que Félix decide, então, manter Paulo preso, com alguma liberdade, com a possibilidade de encontrar os amigos, mas Paulo fica preso. Guarda essa informação que a gente vai trabalhar bastante ela no final, depois. Para terminar o texto, versículos 24 a 27, o texto diz assim. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Olha que bonito. Mandou chamar Paulo e falou, Paulo, fala um pouquinho. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca ouça os temas aqui, da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta, por enquanto. Pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Versículo 26. Eu até achei que era no Brasil isso daqui. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro. Pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 dias. Não. 2 meses. Não também. Passados 2 anos. Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão, você pode acrescentar aí, por 2 anos. O texto termina com essas informações bem interessantes.
Primeiro que Paulo demora vários dias, Félix vai e se apresenta com sua esposa. Paulo prega Jesus Cristo para eles e depois prega alguns outros temas que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho. Mas quando Paulo prega esses outros temas, é aquilo que, né, no jargão do futebol, Arnaldo sentiu, né? Félix sentiu, teve medo e começa só a chamar Paulo porque quer dinheiro. Paulo fica lá 2 anos e depois vai vir o próximo governador e o próximo julgamento. Turma, essa é a história. Essa é a história. Paulo tem ali um debate num julgamento. Depois que termina o julgamento, ele fica 2 anos em modo de espera. 2 anos. E eu quero trabalhar com vocês a partir dessa história, a partir de quem é o apóstolo Paulo. Estamos terminando juntos o livro de Atos aqui. Algumas crenças que a gente tem sobre o ministério, seja de Paulo, seja sobre o ministério missionário, ou sobre o ministério pastoral, ou sobre a vida cristã, que a gente pensa, e esse texto ele vai quebrando o que eu estou chamando de mitos. Mitos do que a gente pensa sobre o ministério que precisam ser, o que neste texto eles são aqui, coisas que nós pensamos que a gente não deveria pensar, que são mitos. Olha lá, primeiro. Este é um daqueles textos que acaba com um certo pragmatismo que muitas e muitas pessoas têm no que diz respeito ao ministério. No versículo 5 é interessante que há ali o começo da defesa do Tértulo, do advogado, ele falando várias mentiras, e depois eu coloquei o versículo 26, que fala que o Félix queria dinheiro. Quando esses textos aparecem para a gente pensa muitas e muitas vezes que tudo, o que eu puder fazer para que o ministério caminhe, eu deveria fazer. Turma, essa mentalidade é muito perigosa, muito perigosa. A ideia de que se é para alguém poder pregar o evangelho, viver o ministério, eu faço o que é necessário. Eu tenho que tomar muito cuidado. Nesse texto a visão é oposta aqui, olha lá. Neste texto, se Paulo também mentisse, talvez ele conseguisse sair. Neste texto aqui, ainda que Paulo quisesse falar a verdade, se ele simplesmente tirasse ali um dinheirinho do bolso, seguramente a vida dele ia ser bem mais fácil. Turma, tem um monte de gente que acredita que, por causa da pregação do evangelho, para garantir que pregadores façam o seu trabalho, vou falar, para garantir que Bíblias cheguem em outro país, se é para proteger a integridade do missionário, do pastor ou de quem quer que seja, se é para proteger o pastor das consequências naturais da sua pregação com a justiça, seja o que for, vale mentir, vale molhar o bolso do guarda da fronteira, vale entrar com ação, mesmo quando a causa é injusta, vale fazer qualquer coisa, contanto que o evangelho seja pregado. São mentirinhas brancas, não é, que para facilitar coisas que como se Deus não conseguisse resolver. Morei na África, turma. É o dinheirinho para você conseguir uma extensão de visto, que se você não puser o dinheiro lá, você não consegue. Você chegar com informações que não são verdadeiras. Aliás, turma, eu vou falar para vocês. Um dos motivos que nós não fomos efetivamente para o Sudão, e eu estive lá no Sudão, e foi que quando eu me deparei com muitos dos missionários que estavam lá, o que eles diziam que era o negócio com que eles trabalhavam, não era negócio coisa nenhuma. E eu falei, eu não quero estar aqui num lugar dizendo que eu sou uma coisa que efetivamente eu não sou. Embora isso facilite a minha entrada com o meu visto. Não é certo, turma.
Não é, ainda que seja para pregar o evangelho. Tivemos um professor no seminário, já não dá aula lá há mais de década, e esse professor foi quem começou a abrir meus olhos para esse tipo de coisa, até porque nós fomos missionários em outro contexto. E esse professor falava o seguinte: dá muito ibope você chegar e contrabandear Bíblias. Muito ibope. O que não dá ibope, mas é talvez mais efetivo, é alguém chegar com a Bíblia gravada aqui e aqui. Você não consegue vender nas igrejas um projeto de que você vai levar a Escritura, como? No meu coração. É mais fácil eu fazer um movimento. Veja, há pessoas que conseguem levar Bíblias sem comprometer as questões éticas envolvidas. Mas há outros que... Olha, e eu posso te contar as histórias. Que fazem de tudo e... Não, aí, é engraçado, começa levando Bíblia, depois dá trabalho. Em outras áreas também. Mas veja, não é tudo que vale a pena, turma. Eu vou pregar o Evangelho, mas pregar o Evangelho às vezes implica ficar preso. Pregar o Evangelho implica não poder ter a vida de liberdade e a segurança que eu gostaria. E agora os irmãos começam a entender, por exemplo, por que eu prestei concurso para diplomata naquela época. Porque diplomata não pode ser preso. É totalmente legal ser um diplomata. E ele não pode ser preso. Inclusive, não pode ser preso porque uma vez, em Londres, uma pessoa da embaixada, inclusive do Sudão, atirou em alguém na multidão e matou uma pessoa. E ele não foi julgado em Londres, porque ele era diplomata. Não que eu quisesse fazer isso. Dá vontade, mas não dá. Não. Mas veja, você tem que pensar de uma forma que eu quero levar o Evangelho, mas eu não posso comprometer os valores que o próprio Evangelho me dá. E o pessoal muitas vezes esquece disso. Turma, se o crente mente, rouba, engana ou faz qualquer outra coisa, ainda que a motivação final seja justa, na minha leitura aqui, isso revela da parte desse irmão uma desconfiança de que Deus não consegue resolver a situação pelos meios corretos. E eu quero lembrar para vocês e para mim o seguinte, que o próprio Jesus tinha garantido que Paulo ia chegar a Roma. Ele tinha aparecido para ele em Atos 23 e falou: você vai chegar, Paulo, você vai testemunhar em Roma. E Paulo fala: se Jesus falou, eu sei que ele vai fazer, eu não preciso ajudar o Senhor. Ele vai fazer e vai fazer pelos meios legais e pelos meios corretos. E, com todo respeito, Jesus não precisa da nossa, entre aspas, ajudinha. E turma, o que eu penso como pastor nas questões éticas e morais, eu não vejo na Escritura nenhum tipo de abertura para um jeitinho brasileiro. Não vejo. Porque se Deus quer que o Evangelho chegue, Ele vai fazer, através de nós, mas através dos meios estabelecidos por Ele mesmo, porque não justifica, mesmo buscando a justiça, o crente fazer a injustiça. E Paulo, então, ele se submete a um processo de 2 anos, 2 anos, que ele poderia muito rapidamente resolver com R$50 na carteira, como eu soube de uma história, vou contar para vocês. Um irmão que era missionário foi viajar num país e ele foi parado pelo guarda, né? E o guarda falou: então, olha, sua documentação... Não, minha documentação está em dia. Não, seu carro... Sempre acha alguma coisinha, né? E esse missionário, uma fase financeira muito difícil, ele falou: olha, seu guarda, entenda que eu não consigo deixar tudo 100%, não é ilegal, né, o jeito que está meu carro, mas entenda que eu vivo de oferta. O qual o guarda respondeu: eu também. Interessante, turma. Mas não somos crentes. E esse primeiro mito, ele cai nesse texto. Paulo se submete a um processo injusto por 2 anos. Por 2 anos. Segundo mito que está nesse texto e cai também aqui nesse texto é o mito do isolamento do líder. Eu acho bonito esse texto aqui.
Félix ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. É interessante que no fim do ministério, o apóstolo Paulo diz assim, na sua última carta escrita por ele, 2 Timóteo, ele diz: todos me abandonaram. Quando você lê essa frase, todos me abandonaram, o que você pensa? Está sozinho. Aí ele diz: todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Timóteo, traga também João Marcos. Mas não tinha todos abandonado, mas ele está com Lucas e tem mais 2 chegando. O que eu estou dizendo para vocês? Paulo é tão relacional que esse todo deles, todos me abandonam, não é todos. Ele tem alguns. E criou-se um mito, talvez você já tenha ouvido, e eu vejo que há determinadas igrejas e instituições que defendem isso, talvez uma visão meio maquiavélica do ministério, é que no ministério é melhor ser temido do que ser amado. Que um bom líder ele não pode se envolver em amizade com as pessoas que ele lidera. Que um pastor não pode ser amigo das suas ovelhas. Vou dizer para vocês que sim, há momentos de muita solidão no ministério, há momentos em que há situações que não dá para compartilhar com a igreja, às vezes com ninguém. É verdade, isso é real, mas aí nós temos outros pastores mais velhos que nos ajudam. Mas a ideia é que muitas e muitas vezes cria-se a ideia de que um líder ele precisa estar acima e ele é inacessível. Para que a situação funcione, ele precisa ter uma distância. Olha, turma, isso pode funcionar na sua empresa. Isso seguramente funciona no meio militar. O Maurício não está aqui hoje, mas eu preciso citá-lo, né? Quando você é militar, você se torna um oficial, a gente almoçava longe dos praças. Então olha que interessante, vivia o dia inteiro com soldado, sargento, e na hora de ter ali a comunidade era entre os oficiais. Interessante isso. Isso funciona no meio militar, funcionou por séculos. Funciona seguramente no meio político, em que determinados escalões não se relacionam com outros. Mas não funciona no reino também. Foi Jesus quem disse em João capítulo 15, versículo 15: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Olha, um servo é aquele que faz aquilo que é a parte dele e o Senhor está lá em cima. Jesus diz: comigo não é assim. O que eu sei, eu transmiti para vocês. Turma, um bom líder no reino de Deus é também aquele que tem os seus companheiros de jornada, os seus companheiros de luta, pessoas a quem podemos abrir, pelo menos parcialmente, o nosso coração. Pessoas que nas horas difíceis e quando o tempo não passa, são amigos que podem se achegar. Nem todo mundo com aquela proximidade, mas esses companheiros de jornada. E se tem um lugar em que essa distância não deve acontecer, é o ministério. Esse é o segundo mito, o mito de que um bom líder, ele é alguém distante. Terceiro mito aqui, rapidinho. Mito do sermão evangelístico. Interessante esse texto aqui. Paulo é um missionário nato. Olha, pregou, fundou a maioria das igrejas do Novo Testamento. Mas olha o que acontece nos versículos 24 e 25, conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo. Vários dias depois, Paulo está preso, já teve ali a conversa com os judeus. Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Pedro, está ali, ó. Pregou Jesus Cristo. Verdade.
Mas o impacto não foi nesse sermão aqui, não. Ou pelo menos não nessa parte. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo. É interessante, olha os temas aqui. Olha os temas aqui. Justiça, o que é certo e errado. Depois, domínio próprio. Turma, é interessante. Você pregaria sobre domínio próprio para quem não conhece Jesus Cristo? Eu quero falar um pouquinho. Não sei se Félix bebia, se ele era, né, se comia demais, mas Paulo fala depois de escatologia, juízo vindouro. Aí faz jus, né? Ter medo. Mas é interessante que Paulo, ele não precisa pregar necessariamente aquele sermãozinho de, sabe, evangelístico, que é, você é pecador, mas veio um Salvador, veio, morreu no lugar de quem se sabe pecador, verdade, né? E confiando em Jesus Cristo, você tem a vida eterna, verdade. Mas o evangelho é maior do que isso. E isso é muito importante. Mas há outros temas que compõem a pregação. Veja, eu não tenho nada contra a gente testemunhar com, sei lá, 5, 10, 20 leis espirituais. Ou o livro 100 palavras. Ou, como que é aquele que nós ganhamos lá, Tamarinha? Evangelique. Tamarinha está aí? Tá escondido ali atrás. Ô André, deixa eu ver a Tamarinha. Não é? É mó legal aquilo, muito legal. Você faz ali, prega o evangelho. Mas a verdade bíblica, ela impacta as pessoas em todos os textos. Eu tive a oportunidade, nessas idas e vindas do meu ministério, de pregar por 5 anos na sala ecumênica do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Não foram 2 anos, não foram 3, foram 5. Toda quarta-feira eu ia, anunciava no aeroporto, hoje, às 2 horas, haverá culto evangélico na sala ecumênica. E aí chegava gente que estava no aeroporto, aguardando o voo. O voo atrasou. Vou conhecer então. A média de pessoas eram 12, frequentemente chegava a 20, 25, e por várias vezes mais de 100 pessoas ali. A maioria não eram cristãos. E eu não acho justo eu testar coisas no ministério com o ministério dos outros. Eu testei com o meu. O que eu fiz? Toda semana. Pessoas, as mais variadas. Raramente uma pessoa repetia ali. Então eu pregava uma vez, a pessoa pegava o seu voo e ia embora e nunca mais voltava, porque ela estava em trânsito ali. O que eu decidi fazer? Eu preguei sequencialmente, de Mateus 1 até Mateus 16. Eu terminei os 5 anos em Mateus 16. Todo dia eu pregava o sermão do dia. Do dia. Não era o sermão... Imagina, se você nunca vai repetir as pessoas que estão, o que uma pessoa faz normalmente? Quantos sermões eu preciso preparar? Quantos? Um bom sermão. Eu já fiz isso. Na época um sermão que você prepara, gasta horas, dias. Quando nós fomos missionários, eu ia nas igrejas pregar o mesmo sermão. Preguei 50 vezes o mesmo sermão. Mas chegou uma hora, eu falei, eu desconfio que Deus usa a palavra de Deus de uma forma mais ampla. Então, olha que interessante. Nessa do aeroporto eu preguei genealogia. E esse sermão de genealogia é um dos que eu mais gosto de ter pregado. A genealogia de Jesus. Jesus era filho, né? Começa ali com Abraão, né? E vai vindo até Maria. E é muito interessante esse sermão. Pregava sobre as 4 mulheres da genealogia de Jesus. Preguei o Sermão do Monte. Ali para pessoas que não conheciam nada sobre Escritura. E o resultado foi tão interessante. Muita gente vindo falar, olha, pastor, eu nunca tinha ouvido falar dessas coisas, eu quero saber mais. E a gente sempre distribuía as Bíblias para quem quisesse. E muita gente, posso levar a Bíblia para ler mais sobre isso? É sua, presente para você. Foram mais de 1000 Bíblias nesse de querer levar Bíblias e tudo, caixas e caixas. A cada mês, mês e meio, eu comprava uma caixa de 52 Bíblias. E foi um tempo muito interessante que eu descobri que a palavra de Deus fala
Mesmo quando eu não preciso usar aquele esqueminha pronto, que eu e você muitas vezes sabemos de cor e salteado, e vamos ser sinceros, nem usamos. E no texto aqui o apóstolo Paulo faz exatamente isso. Ele fala de temas que dificilmente a gente usaria para pessoas que não conhecem Jesus Cristo. E o contrário é verdadeiro, turma. Eu conheço igreja, você conhece também. Que o famoso culto do domingo à noite, não é? Culto domingo à noite é o quê? Culto evangelístico. O indivíduo está 20 anos na mesma igreja e no domingo à noite é o mesmo. Eu fui de uma igreja assim. Já sabia o começo, o meio e o fim do sermão, que terminava inclusive com um apelo. Não é? E tocava a música, vem já, ó pecador, vem já. Não é? Veja, pessoas foram salvas também, mas a igreja sofreu, porque a igreja não crescia. Então o sermão evangelístico ele tem seu papel, a gente encaixa informações sobre Jesus, mas não necessariamente é isso que vai, de fato, só assim que as pessoas se convertem, não é assim que funciona. Porque o próprio apóstolo Paulo discorre sobre temas muito interessantes aqui e, embora Félix tenha rejeitado o evangelho, ele teve medo, mostra que ele reagiu. Quarto mito, para a gente seguir aqui, e esse é interessante. O mito da absoluta urgência. No meio missionário, eu que vim do meio missionário, eu inclusive me defino assim até hoje. Eu digo assim, eu estou pastor, eventualmente, de vez em quando, sou professor, mas eu sou missionário. Porque está na essência do ministério. Se Deus me dá a oportunidade de conversar 10, 15 minutos com alguém, é comum falar do evangelho. Mas no meio missionário, há o que estou chamando de o mito da urgência, que diz assim, as almas estão perdidas, e estão mesmo. As pessoas estão morrendo mesmo. E diz assim a ideia, mas deixa tudo e vai agora, por causa da urgência. Os campos estão brancos, estão mesmo. Mas pensa comigo. Apóstolo Paulo. Não houve ninguém na história da igreja como o apóstolo Paulo, na sua capacidade de pregar, na sua impetuosidade de falar, na sua disposição para ir, na sua disposição de apanhar, levantar, pregar de novo. E o texto que fala do apóstolo Paulo em Cesareia começa com passados 2 anos. 2 anos, preso, sem pregação, sem grandes testemunhos. O único grande testemunho é para o rei e sua esposa, ou para o governador e sua esposa, e ele volta lá depois, não porque ele quer ouvir a mensagem, porque ele quer dinheiro. Então, um grande testemunho, um casal em 2 anos. Aliás, se você olhar a história do Novo Testamento, nenhum dos que estudam o Novo Testamento consegue defender que Paulo escreveu sequer uma carta a partir dessa prisão de 2 anos de Cesareia. Normalmente, quando falam Éfeso foi escrito de Cesareia, a posição de que Éfeso foi escrito de Roma sempre vence. Os argumentos são mais convincentes. Então, nem escreveu, o apóstolo escreveu de Cesareia. 2 anos naquele dia, naquela mesmice de uma prisão, que chega um amigo, e aí Paulo, tudo bem? Tudo. Alguma novidade? Essa noite contei 2 ratos. Não é? E aí, noite seguinte, tudo bem, mesma coisa. E esse é o processo natural muitas vezes, turma. A gente esquece que quando Paulo se converte, ele fica algo em torno de 10 a 15 anos, não se sabe, sendo preparado para pregar. E depois, durante o ministério, há grandes pausas aqui e ali. Porque sim, tem urgência, mas a urgência não é tudo. Há momentos em que Deus prepara, inclusive os seus pregadores. Eu me lembro de um Davi, que é ungido rei. Ele é ungido rei por volta de 17 anos, talvez, mas jovenzinho ainda. E você imagina, foi ungido rei pelo profeta Samuel. E o que ele pensa?
deixa eu arrumar minhas coisas, porque já fui ungido, agora é só assumir o trono. Ele é ungido, ele vai se tornar rei 13 anos depois. E Moisés, turma, Moisés, ele vai ver o povo judeu, o texto de Atos, capítulo 7, diz que ele sabia que era o libertador. Ele vai lá, sabendo que era o libertador, mata um egípcio, e ele tem que fugir, foge para o deserto, e fica 40 anos. Turma, pode ser urgente, mas Deus não tem pressa, não. Deus faz tudo, Deus não atropela as coisas, não, turma. Jesus tinha dito para Paulo, eu vou te levar para Roma. Aí Paulo falou, opa, galera, 2 meses estou lá em Roma. Não era assim, demora. Paulo, Deus trabalha no tempo dele, e embora seja urgente muitas coisas, há um tempo que Deus faz as coisas, e mesmo na pregação do evangelho a gente não pode atropelar isso. Essa é a realidade. E muito ligado ao mito da urgência, eu quero trabalhar com vocês o último mito, que é o mito da produtividade. Muito ligado a esse da urgência. Nós temos a ideia muitas vezes de que está no ministério, está fazendo as coisas, é fazer muito. Tudo o que Paulo faz nesses 2 anos, sem produzir carta, sem pregar, é ir de vez em quando, lá na presença do governador, falar as mesmas coisas, porque tudo que o governador quer não é ouvir, ele só quer dinheiro. 2 anos parado. Turma, a gente tem tido uma ênfase exagerada nas igrejas, na quantidade e na produtividade. Hoje, pastores funcionam como executivos, em que a igreja tem que funcionar com muito ministério, a coisa tem que sair do papel e vamos fazer e acontecer. O apóstolo mais produtivo da história da igreja, alguém que nunca ninguém chegou perto dele, fica 2 anos simplesmente parado por um motivo, porque Deus assim o quer. Não estou defendendo a preguiça. Conheci gente no campo missionário que acordava às 9 da manhã, porque o shopping só abria às 10. E aí dá tempo de tomar o café, ir para o shopping, almoçar no shopping, voltar para casa, descansar depois do almoço, voltar para o shopping, né? E depois, no fim de semana, na foto que estava em algum lugar lá. Não estou dizendo que preguiça, está errado preguiça. Mas há momentos em que Deus, Ele quer que as coisas caminhem num outro ritmo, em que Ele está preparando momentos, preparando pessoas. Quando eu trabalhei em multinacional, vocês sabem, né? Trabalhei em multinacional, foi daí que comprei o terreninho lá que a gente tem lá no PV. E eu me lembro que depois que eu saí, a gente ido para a África, estava precisando de dinheiro, voltei a trabalhar com uma consultoria ou outra, e fui fazer planejamento estratégico. Ganhei um dinheirinho fazendo planejamento estratégico aqui e ali, fiz para uma missão, fiz também para um seminário, não aqui de Atibaia, e porque funcionava, são organizações. Turma da liderança sabe quando que nós fizemos planejamento estratégico aqui para a nossa igreja, turma? Quando? Sabe qual é a resposta? Nunca. E enquanto eu for pastor, turma, nós não vamos fazer. Sabe por quê? Porque igreja não é empresa. Igreja é uma instituição que tem elementos administrativos envolvidos, mas ela é uma instituição maior que uma empresa, de uma natureza diferente de uma empresa. E aqui não é linha de produção. A gente lida com gente. E lida com gente no ritmo das pessoas muitas vezes. E mais, ou lida com gente no ritmo de Deus, que não é o nosso. E às vezes, em vez de acelerar processos, eu tenho que entender o que Deus tem. Paulo podia acelerar os processos aqui, ele fala, não, 2 anos aqui eu fico. E se precisar ficar mais, ele vai ficar mais que 2 anos. Ele fica porque o que nós queremos na vida cristã é fidelidade. Não necessariamente o que o mundo chama de produtividade. Turma, são esses 5 mitos que eu vejo nesse texto aqui sobre a ação missionária,
que o apóstolo Paulo ali fica, então, parado por 2 anos. Os fins não justificam os meios. O líder, ele tem que ser relacional, tem seus amigos. Não é só o sermão evangelístico que é usado por Deus. É importante fazer as coisas no tempo de Deus, às vezes com urgência, muitas vezes não. E nós precisamos mais de fidelidade do que necessariamente do que se chama produtividade. Turma, olha esses itens aqui. Observem como o reino de Deus ele é diferente das coisas lá fora. Não esperemos, eu quero só fazer brevíssimas aplicações aqui para a gente que é dessa igreja aqui. Ouçam aqui esse texto, porque isso vai alinhar as expectativas dos irmãos aqui. Turma, a nossa igreja ela não quer ou crescer ou expandir o reino a qualquer preço. Não quer. A gente vai fazer tomando as decisões de acordo com a justiça e a integridade. Não queremos nem crescimento quantitativo, nem mesmo qualquer tipo de mudança aqui da igreja a qualquer preço. Não. Nós pagaremos o preço bíblico. E é por aí. Mas, não aceitem, não esperem um pastor que não conviva com a igreja. Eu sempre disse, e tivemos pregadores que vieram aqui por um tempo, e eu sempre falei o seguinte. Na nossa igreja, e eu respeito irmãos de outras igrejas que pensam diferente. Vou falar da nossa igreja, da qual eu sou pastor. Na nossa igreja, nós não pregamos para a igreja. Eu não prego para a igreja. Eu prego com a igreja. Porque a gente convive aqui. Ao conviver, os irmãos conhecem alguns dos nossos defeitos. Não todos, eu escondo bem. Né? Mas alguns vocês conhecem. Jogam bola comigo, jogamos ontem, das 8 às 10, né? Viu, Felipe? Sábado que vem tem também. Jogamos lá, estamos com a molecada. Houve situações que eu intervi. Houve situações que às vezes os adolescentes têm que intervir. Né? Calma, pastor. Né? Porque a gente vive um ministério com a igreja. Come junto. Às vezes lida com diferenças. Eu sempre brinco que a igreja dá umas tretas. Dá mesmo. Por que dá treta? Porque nós estamos juntos. Porque se eu ficar aqui e vocês aí, não dá problema. Pelo menos não nessa relação. Mas é necessário ter, inclusive, irmãos da igreja que ouvem os pedidos de oração. Anteontem, eu escrevi para os irmãos que estão na liderança, para o conselho. Falei, olha, vocês precisam saber que tem essas 2 situações acontecendo. Eu sei que nenhum deles pode fazer nada. As brigas são minhas. Mas eles estão cientes e estão orando por mim. Então, isso compõe o ministério. Os irmãos, eu sei que eventualmente criam expectativa de, em determinados eventos, sermões evangelísticos. Observem que eles sempre são, mas de um jeito talvez diferente do que você imagina. Como, por exemplo, daqui a 2 semanas nós vamos ter batismo. Eu já tenho o texto que eu vou pregar, é o texto para quem vai se batizar. Mas Deus fala usando o texto que Ele mesmo inspirou. E muito menos, turma, esperem da nossa parte aqui atropelo. Nós temos pessoas que querem ir para o campo missionário, ou que querem ser pastores. Sabe qual que é o processo? É um processo demorado. Conversando com um pastor de uma igreja de São Paulo, que foi em casa na sexta-feira, ele mencionou que ele, para se tornar pastor, sendo daquela igreja desde criança, filho do pastor da igreja, ele disse assim, quando a igreja percebeu que eu tinha talvez o chamado para o ministério pastoral, até eu me tornar pastor foram 6 anos. E eu falo, foi pouco, né? Porque eu conheço casos, no meu foi bem mais do que isso, bem mais. Entre querer ir para o seminário, entre querer ir para a África e efetivamente colocar o pé lá, foram 10 anos no meu caso. E só ficamos lá menos de 2 anos. Então, entre o desejo de ir para o ministério e ir efetivamente, 10 anos. Então, é uma urgência que é uma urgência de Deus. Como Deus é eterno, na urgência de Deus, qualquer 100 anos é pouca coisa.
E finalmente, turma, não espere de nós aqui um trabalho em linha de produção. Um esquema de que a gente vai fazer a igreja se tornar uma empresa. Não vai. Nós somos igreja e é isso que Deus nos chamou para ser, nada mais do que isso. E já é bastante coisa. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Porque mesmo num texto que é sobre um julgamento, em que nada foi decidido, em que tudo que é decidido é que Paulo vai esperar, e nós conseguimos aprender um pouquinho sobre pensamentos que temos, convicções que se formam, que às vezes não são exatamente aquilo que Deus gostaria que a gente tivesse. Molda então a nossa igreja, a nossa percepção das coisas, a partir do que foi o ministério do apóstolo Paulo, para que a gente também tome boas decisões e venhamos a cumprir com fidelidade o que o Senhor tem para mim, para a igreja e para cada um aqui. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.